O mundo pós-guerra foi um trauma carregado por aqueles que vivenciaram o período da Primeira Guerra Mundial. Após uma guerra igual à Primeira Guerra Mundial, ninguém queria que outra acontecesse. E mesmo com tamanha destruição na Primeira Grande Guerra, a humanidade volta a entrar em conflito em grande escala. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas antes não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar as notificações para não perder novos vídeos aqui no canal. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu cerca de 13% do seu território pelo Tratado de Versalhes. Após isso, o redentismo e o revanchismo vinham sendo fortes na Alemanha, ambos movimentos com a tentativa de recuperar os territórios perdidos. Diante disso, após a queda do Império Alemão depois da Primeira Grande Guerra, é estabelecida uma república tendo sistema de governo democrático, gerando conflitos com partidários de esquerda que lutava por uma igualdade social e os de direita que lutava contra, defendendo a desigualdade como normal. Com isso, o Partido Nazista, criado por Adolf Hitler, vinha crescendo perante o país. Então, Adolf Hitler se torna líder do Partido Nazista em 1921 e tenta derrubar o governo em 1923, porém acaba sendo preso. Na prisão, Hitler escreve seu trabalho literário, intitulado de Mein Kampf. Foi uma maneira de Hitler manifestar e expressar suas ideias, e que são adotadas pelo Partido Nazista e por apoiadores de direita. Em 1933, Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha, que até então resolve implantar suas ideias ao mundo. Hitler consegue implantar um governo totalitário e unipartidário, onde apenas um único partido poderia existir. O nazismo de Hitler, conhecido também como nacionalsocialismo, vinha incorporado com o antissemitismo, que é o ódio aos judeus como nação, e o antijudaísmo, que é o ódio à religião judaica. Diante dessas ideias, Hitler começa então a perseguir os judeus, mas porém ele teve que implantar uma política de rearmamento e militarizando suas fronteiras. Fazendo isso, Hitler começa a quebrar o Tratado de Versalhes, que proibia a Alemanha dessas ações. Hitler começa então a invadir territórios, expandindo sua Alemanha nazista. Diante disso, na Itália, surgiu o movimento fascista liderado por Benito Mussolini, no qual o uso da força era considerada para a repreensão de opositores. O fascismo aboliu por meio do totalitarismo na Itália o liberalismo. Então, em 1939, a Itália fascista firma um tratado com a Alemanha nazista. Em 10 de setembro do mesmo ano, Hitler invade a Polônia, fazendo assim com que a França e o Reino Unido declarassem guerra à Alemanha. Mas diante dessa declaração nada aconteceu durante 8 meses. Esse período foi chamado de Guerra de Mentira. Poucos dias após a invasão alemã à Polônia, o território polonês é invadido pela União Soviética, que foi formada a partir da Rússia. Assim, acabam dividindo o território. Em 1940, a Alemanha invade a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e a França. No mesmo ano, o Japão, que tinha expandido seu território com a invasão à China em 1937, a União Soviética e Mongólia em 1938, assinam um pacto tripartite junto à Alemanha e à Itália, formando assim o que foi chamado de Eixo. Juntos, os países do Eixo queriam implantar suas políticas socialistas pelo mundo. Em 1941, o Eixo, junto à Finlândia, invade a União Soviética. No mesmo ano, a guerra se torna global com a entrada de outras nações na guerra. Em 1942, o Eixo para de avançar com a perda de tropas. A Operação Urano levou vários exércitos na Batalha de Stalingrado. Em 1943, a guerra chega no continente europeu e no mesmo ano, o líder do fascismo Benito Mussolini é preso. Em 1944, é realizada a maior operação militar, conhecida como Dia D, para libertar o noroeste da Europa. Em 1945, membros do Eixo começam a se render. Em maio foi a Alemanha após o suicídio de Hitler, em abril do mesmo ano. Só o Japão resistia, mas o Japão assina documentos de rendição em setembro. Essa rendição do Japão se deu depois que os Estados Unidos arrasaram as cidades de Hiroshima e Nagasaki com bombas nucleares, a famosa bomba atômica. Após o fim da guerra, as consequências foram enormes. Foram entre 50 a 80 milhões de mortos. Aproximadamente 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração, onde o partido nazista os prendiam, torturavam e exterminavam. Ciganos, poloneses, comunistas, anarquistas, homossexuais,
membros de partidos opositores e de outras religiões foram mortos nesses campos. A Alemanha foi dividida entre os aliados. As mulheres assumem o mercado de trabalho, tornando-se mais independente, já que muitos homens foram à guerra. Surgiu a famosa ONU, com a responsabilidade de manter a paz do mundo perante as nações. O período da Segunda Guerra foi tenso, não? Apesar das mortes e da destruição, o avanço da tecnologia vem sendo muito importante e de grande favor. Mas mesmo assim, quem quer viver outro conflito desses com esses avanços tecnológicos? Mas e se acontecesse? No próximo sábado, falaremos de uma possível terceira guerra mundial. Então deixe seu comentário e sugestões para outros vídeos. Até o próximo vídeo!